Olá pessoal, Olá a todos. nós vamos apresentar sobre a indústria da borracha. Minha equipe é formada por Fabrício Carvalho e Felipe Menezes. Essa apresentação é para a disciplina de processos químicos. Então pessoal, o que seria essa borracha? Eu acho que todos nós já conhecemos, e a primeira que vem à nossa cabeça é esta borracha, que nós utilizamos no nosso dia a dia para apagar o lápis. Mas ela ainda está impregnada em botas, utilizando a borracha para proteção, assim como no nosso momento de lazer, durante um jogo de tênis. A bola de tênis ela é feita de borracha também, assim como em vestimentas, que ela pode ser utilizada também. Então, o mercado global de produtos de borracha industrial depende em grande parte da borracha natural e sintética como fonte de matéria-prima, sendo o principal e de maior consumo a indústria automobilística na fabricação de pneus, pneus que são os mais utilizados, que utilizam mais a borracha que é produzida e é o que mais tem automóveis, pela própria quantidade de automóveis. E assim temos uma definição formal para a borracha. A borracha é um elastômero. O elastômero vem da palavra, tem alguma coisa a ver com a palavra elástico, que é quando é aplicada uma tensão, ela retorna à forma original. Então, é um elastômero que já está ou pode ser modificado para um estado no qual é essencialmente insolúvel, assim como é susceptível ao aumento de volume num solvente em ebulição, e que, no seu estado modificado, não pode ser reprocessado para uma forma permanente por aplicação de calor e pressão moderadas. Essa é uma definição formal, certo? Então, de onde veio a borracha? Agora falaremos um pouco sobre a história da borracha no mundo. Voltaremos a 1500, onde a borracha ela já era utilizada pelos índios latino-americanos. Só que Cristóvão Colombo ele foi o primeiro a descobrir a borracha quando encontrou uns nativos do Haiti brincando com essa bola, com esse estranho material que eles chamavam de caucho. Mas somente em 1743 que um francês chamado de Charles-Marie Lacondamine descreveu o processo de extração e fabricação da goma de látex, é que a borracha começou a despertou os interesses comerciais. Assim, em 1763, químicos franceses descobriram como dissolver a borracha com água raiz, né, a terebentina, e éter, que era utilizado para a fabricação de vestuário impermeável. E em 1770, Joseph Priestley criou a borracha para apagar grafite. Então, a partir do início do século XIX, a exploração da borracha já era uma realidade. Muitos países gostaram do material, se interessaram por ele. E aí, em 1803, na cidade de Paris, lá na França, né, era fundada a primeira fábrica de produtos de borracha. Aí, em 1823, o inglês Thomas Hancock cria o elástico. E assim, em 1839, Charles Goodyear descobre o processo de vulcanização, tornando o látex um material viável para utilização industrial. Bom, abordando agora um pouco da história da borracha no Brasil. Em 1827, houve a primeira exportação de borracha natural do Brasil, onde 50 toneladas do produto foram exportados pela região amazônica, e a história da borracha no Brasil é marcada por dois ciclos. O primeiro ciclo da borracha ocorreu entre os anos de 1879 e 1912, na região central da floresta amazônica.
Já em 1877, houve o contrabando de 70 mil sementes seringueiras do Pará para a Inglaterra, em um escandaloso caso de biopirataria. Em 1903, o governo brasileiro adquiriu o estado do Acre, em negociação com o governo boliviano, mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, na entrega de territórios do Mato Grosso e da construção de uma ferrovia para escoar produtos da Amazônia. Nessa época, o Brasil tinha o domínio do mercado internacional da borracha natural. Porém, aquelas 70 mil sementes que foram contrabandeadas em 1877, elas foram plantadas na Ásia e algumas décadas depois já teve o início da concorrência da seringueira, que é a árvore de onde se extrai o látex, cientificamente conhecida como Hevea brasiliensis, e ela era produzida a custos muito inferiores aos da mata nativa no Brasil. Em 1911, o Brasil atingiu o maior volume de exportação de borracha, que foi de 31,1 mil toneladas, porém, em 1912, houve o fim da supremacia brasileira no mercado internacional de borracha vegetal. Isso levou pânico aos produtores e comerciantes do Brasil, e o governo fez uma tentativa de racionalizar a avicultura. Mas isso provocou uma queda brusca no preço do látex e tornou impossível a exploração comercial da borracha amazônica. E com isso, a fabricação de borracha brasileira entrou em crise, paralisando a economia nas regiões produtoras. E então veio o segundo ciclo da borracha no Brasil, que ocorreu entre os anos de 1942 a 1945. Isso ocorreu durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1941, o governo brasileiro fez um acordo com o governo norte-americano para a extração do látex na Amazônia. E quando os japoneses invadiram a Malásia, um dos países onde foram plantadas sementes, em 1942, e tomou controle dos seringais, os Estados Unidos, por meio de seu Departamento de Guerra, repassou mais de 100 milhões de dólares ao Brasil em troca de artigos necessários à defesa nacional, e dentre eles, a borracha natural. A comoção foi tanta que foi preciso a criação de um serviço especial de mobilização de trabalhadores para a Amazônia, que foi instituído em 1943 para o alistamento compulsório, principalmente para os nordestinos que sofriam na época com a seca. Este evento ficou conhecido como a Batalha da Borracha, a qual mobilizou mais de 100 mil soldados da borracha. Porém, durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos já estavam buscando um meio de produzir uma borracha sintética para não haver essa dependência da borracha natural. E com a produção da borracha sintética, após a Segunda Guerra Mundial, isso destruiu qualquer pretensão comercial da borracha amazônica, a qual definhou até 1960. Porém, em 1951, houve também a primeira importação da borracha vegetal pelo Brasil. Ela começou a importar de outros países. E de produto de exportação, a borracha transformou-se em um produto de importação. Isso de forma crescente. Com a industrialização do país, houve mais demanda, então, para essa borracha a partir dos meados dos anos 50. Em 1990, houve o fim da supremacia da produção nacional de borracha natural de seringais nativos, pois o látex era extraído dos seringais nativos da região amazônica, só que ele foi plantado também em outras regiões e houve então um predomínio crescente da produção de seringais cultivados, principalmente nas regiões centro-oeste e sudeste do país. E atualmente, São Paulo é o maior produtor brasileiro de borracha natural. Falando agora sobre a obtenção da borracha natural. Como foi falado anteriormente, a borracha natural ela é obtida a partir do látex da seringueira, conhecida como Hevea brasiliensis. É uma planta que é nativa da América, mas ela acabou florescendo no Oriente, depois daquela leva de sementes de seringueira para lá, e lá acabou se tornando a fonte da maior parte do suprimento de borracha. Principalmente os países como Malásia, Indonésia, Libéria e seus vizinhos,
porque provavelmente em virtude da ausência dos insetos e fungos que são nocivos àquela planta, mas que tinham aqui na América também. E aí acabavam atacando essas árvores, fazendo que lá florescessem mais, lá no Oriente. Essa árvore ela demora aproximadamente 7 anos para atingir a idade de produção e pode continuar a fornecer o látex durante vários anos. Aqui nas imagens podemos observar várias seringueiras e como é feita essa obtenção da borracha natural, que é feita em cortes nessas seringueiras para extrair o látex. Como eu falei anteriormente, o látex ele é obtido através de incisões na árvore, de forma que ele se acumula em pequenas tigelas e que devem ser recolhidas com frequência para evitar putrefação ou contaminação, como descritos aqui na imagem. Em seguida, o látex ele é transportado para estações centrais, onde é coado e adiciona-se um preservativo, geralmente é amônia, certo? Em seguida, a borracha ela passa por um processo de coagulação, onde se adicionam vários ácidos ou sais ao látex, de forma que ela vira que o líquido é separado e a borracha fica numa forma de massa branca pastosa, que é moída e calandrada para remover contaminantes e secar. Na imagem podemos ver a parte de calandragem, que é basicamente você pegar a massa pastosa e transformar ela num tipo de um tapete. A borracha, no caso, a borracha sendo transformada em uma espécie de um tapete, porque ela vai ser pressionada. Em seguida, ela é embarcada em fardos de um tamanho assim conveniente, sendo suficientemente estável para ser estocada durante vários anos, como podemos ver aqui na imagem. Falando agora um pouco sobre a economia da borracha natural. Segundo a Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha, o Brasil é considerado como o maior produtor de borracha natural da América Latina. Só em 2017 foram produzidos mais de 180 mil toneladas desse material, movimentando em média 590 milhões só no estado de São Paulo, que detém 58% do volume nacional. A borracha natural produzida no Brasil, ela não supre as necessidades internas. Logo, por ano, 280 mil toneladas são importadas da Tailândia, Indonésia e Malásia, que junto com outros 4 países respondem por mais de 90% da produção mundial. O Brasil participa com 1% do mercado global e a maioria da borracha natural vem de árvores que são cultivadas principalmente no estado da Bahia e em São Paulo. Bom, aqui nesse gráfico nós conseguimos ver o produto, a produção e o consumo de borracha natural nos países, em alguns países. Como vocês podem ver, a Tailândia, Indonésia, que são países da Ásia, eles são os maiores produtores de borracha natural. A China é a maior consumidora da borracha natural e aqui nós temos o Brasil. Esses dados são de 2019. Em 2019, o Brasil produziu em média 200 mil toneladas de borracha natural, porém, ele teve uma demanda de 425 mil toneladas, ou seja, o Brasil não é autossuficiente na questão de borracha natural. E com isso, todo ano é necessário que seja importada uma quantidade de borracha natural de outros países, e com isso há um gasto também considerável com essa importação, como vocês podem ver aqui no gráfico, onde traz dados de 2019 ou de 2009 a mais ou menos meados de 2019. Nesse gráfico, trouxemos dados do IBGE sobre o valor da produção da borracha natural aqui no Brasil entre os anos de 2009 e 2018.
Agora introduzirei acerca da borracha sintética. A borracha sintética ela veio como um substituto para a borracha natural. Ela teve um maior crescimento durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estava sendo ameaçado por um inimigo, no caso o Japão, e passaram a planejar como seria uma indústria de borracha sintética no país. Assim, eles denominaram, eles criaram uma borracha e denominaram de RS, hoje conhecida como SBR, que é derivada de uma borracha alemã conhecida como Buna S. Então, para a obtenção da borracha sintética é necessária a produção de monômeros. Esses monômeros eles vão em conjunto formar um polímero da borracha. O custo do monômero ele constitui em geral de 60% a 80% da produção de um polímero de borracha. Então, métodos econômicos de produção são necessários, inclusive a de purificação do monômero. Geralmente, não ocorre a conversão completa do monômero ao polímero, então são necessárias etapas de recuperação e de purificação desse monômero que não reagiu. Um dos monômeros mais importantes para a produção da borracha SBR, que é a borracha sintética, é o butadieno. O butadieno ele pode ser obtido por meio de diversos métodos. Aqui está incluído 5 deles, que é pela desidratação do álcool etílico, pela hidrólise do acetileno a acetaldeído, seguida pela reação com óxido de etileno para formar acetaldol, que é então hidrogenado a 1,3 butilenoglicol e subsequentemente desidratado a butadieno. Também temos pela reação do acetileno a acetaldeído, seguida pela hidrogenação a 1,4 butanodiol. O 1,4 butanodiol é então hidrolisado a butadieno. Número 4, pela fermentação do amido a 2,3 butanodiol, que é depois esterificado a diacetato e pirolizado a butadieno. E por fim, pelas desidrogenações catalíticas do butano normal ou de butenos existentes nas frações leves de refinaria. As reações principais são a desidratação do álcool etílico e desidrogenações catalíticas do butano normal ou de butenos, a primeira e a quinta. Outro monômero de grande importância para a produção da borracha sintética SBR é o estireno. O estireno ele não é só um monômero para a borracha, ele também pode ser utilizado para a produção de plásticos de poliestireno. E ele pode ser obtido por meio de uma reação que passa pelo etilbenzeno, proveniente de uma alquilação do benzeno pelo eteno, seguindo-se pela desidrogenação a estireno, com geralmente um catalisador de cloreto de alumínio, ou ácido fosfórico sólido, ou catalisadores de sílica alumina. Aqui podemos verificar a reação que ocorre com a alquilação do benzeno pelo eteno, em seguida a formação do etilbenzeno e ocorre a sua desidrogenação a estireno, certo? Isso ocorre por meio de com a ajuda de catalisadores. Observando essa imagem, podemos verificar que alguns monômeros eles podem produzir vários tipos de borracha. Esses monômeros eles irão formar polímeros e desses em conjunto, os monômeros em conjunto irão formar polímeros e esses polímeros gerarão as borrachas. Primeiro aqui temos o isopreno, advindo do látex da Hevia, que com ele
iremos produzir este polímero, que gerará a borracha natural. Temos o isopreno sintético, que irá produzir o poliisopreno sintético, que é uma borracha sintética, já não é natural, diferente dessa aqui. Temos o butadieno com o seu polímero, que falamos anteriormente, junto com o estireno, eles formam esse polímero enorme, que formará a borracha SBR, a borracha sintética SBR. Falaremos agora depois sobre esses monômeros aqui, que irão formar outros tipos de borracha. A acrilonitrila, que junto com o butadieno forma a borracha de nitrila. Temos o cloropreno, que irá formar por si só, polimericamente, a borracha de neopreno. Temos a junção do isobutileno com o isopreno, formando a borracha de butil. Temos o tetrasulfeto de sódio de cloreto de etileno, que irá formar a borracha de tiocol, e dimetilsiloxana, que irá formar a borracha de silicone. Bom, aqui nós temos a acrilonitrila, que é um monômero obtido principalmente a partir do acetileno e do cianeto de hidrogênio. Eles reagem com um catalisador líquido constituído por cloreto cuproso e cloreto de hidrogênio e outros cloretos alcalinos. A pressão aproximadamente atmosférica, formando então a acrilonitrila. Aqui temos o cloropreno. Ele é um monômero de onde se produz o neopreno. É fabricado a partir do acetileno e do ácido clorídrico. O acetileno ele é dimerizado, ou seja, forma uma molécula com dois monômeros. Então, ele é dimerizado a monovinil acetileno, que vai reagir com ácido clorídrico, formando o cloropreno monomérico. Temos também o isobuteno, que ele é recuperado das frações leves de refinação mediante métodos convencionais, e ele é um monômero utilizado para a produção da borracha butílica. Temos também o isopreno. Ele pode ser produzido por desidrogenação do isopentano numa planta que possui o mesmo fluxograma que o do butadieno, e a presença de um composto, o piperileno, ele requer a dispendiosa etapa de purificação. O isopreno também pode ser obtido a partir do propeno em um método chamado Goodyear-SD. Temos também que o isopreno pode ser obtido a partir do isobuteno e do metanol. Este isopreno obtido tem, segundo se diz, uma excepcional pureza. Foi desenvolvido pelo Institut Français du Pétrole. E também pode ser obtido por meio da reação da acetona com acetileno, seguido de uma reação de hidrogenação e uma de desidratação. Aqui nessa imagem nós temos as reações da obtenção do isopreno a partir do propeno, do isobuteno e do acetileno e acetona. Temos também as borrachas a partir dos polímeros de eteno em conjunto com o propeno. O eteno e o propeno, eles podem ser obtidos das frações leves das refinarias de petróleo ou pelo craqueamento do propano. Só que essa cadeia de polímeros ela não contém insaturação suficiente para uma vulcanização convencional, pois para haver vulcanização é necessário que o enxofre se instale nos sítios que são essas insaturações. Então é necessário que introduza-se um terceiro monômero para criar essa insaturação, como ciclopentadieno ou o diciclopentadieno e outras substâncias análogas que tenham duplas ligações não conjugadas. Para a vulcanização ocorrer. Essas borrachas elas são conhecidas como EPT
que é uma sigla de etileno-propileno tripolímeros. Além disso, essas borrachas elas são muito mais baratas e apresentam qualidades que merecem uma cuidadosa consideração, que elas podem ser utilizadas como revestimento de fios e cabos e também para correias transportadoras. Então, como ocorre a polimerização dos monômeros para a borracha sintética? Geralmente, os monômeros eles apresentam uma produção muito comum entre eles. Os monômeros eles são fáceis de operar em pressões razoáveis e existem inibidores que asseguram a estabilidade na estocagem. Uma consideração muito importante muitas vezes é a dissipação do calor produzido durante as reações de polimerização. Para o controle desse calor dissipado, geralmente é necessário um ajustamento da velocidade da reação e também o uso de refrigeração com utilização de serpentinas de amônia nos reatores e operação em meios diluídos, como emulsões ou soluções. Outra consideração muito importante acerca da qualidade da borracha é o controle de sua massa molecular. Essa capacidade de controlar a massa molecular levou ao desenvolvimento das borrachas impregnadas a óleo, que tiveram um grande efeito sobre a indústria lá pela década de 50, pela General Tire e Rubber Co. O óleo ele não só deixa a borracha muito mais dura e de elevada massa molecular, como também guarda as propriedades daquele material duro, e assim contribui para uma melhora da qualidade real do produto. E uma das aplicações principais é nas bandas de pneus, que precisa ter aquela resistência maior. Por isso que é uma boa aplicação do óleo. Uma das etapas mais importantes da produção da borracha sintética é a recuperação do monômero que não reagiu durante a polimerização, pois à medida que a polimerização avança, a qualidade da borracha e a velocidade da reação reduzem, e por isso é necessário que se interrompa a reação um pouco antes da conversão completar a borracha. Por isso que a recuperação dos monômeros não reagidos e sua respectiva purificação são essenciais. Para os métodos de recuperação, empregam-se extração a vapor, de látex aquoso ou mediante a destilação de soluções. Em alguns casos, a recuperação do monômero pode ser efetivada durante a etapa de secagem, num secador extrusor. A água ou solvente pode ser removida pela combinação de uma compressão mecânica e pela passagem através de uma seção de vácuo. A etapa de coagulação e secagem consiste na precipitação da borracha na emulsão de látex ou da solução de solvente. Só que ela vai estar na forma de grumos. Estes grumos eles são secos e comprimidos num fardo, como foi falado anteriormente. Os látices ordinários eles podem ser facilmente coagulados pela adição de cloreto de sódio, ou de ácido sulfúrico diluído, alume ou de qualquer outra combinação de um eletrólito e um ácido diluído. Então, o cimento da borracha resultante da polimerização, ela pode ser precipitado na forma de grumos e pela adição da solução a um tanque de água quente sob agitação violenta, com ou sem adição de agentes umectantes, para controlar o tamanho do grumo e impedir a reaglomeração. Os grumos coagulados são separados do soro e lavados em peneiras vibratórias ou em filtros rotatórios e secados em temperaturas convenientes. Só que nessas temperaturas é necessário ter um cuidado extra. Por quê?
porque a borracha ela é um material difícil de se secar. Então, tenho que ter o cuidado de não haver o superaquecimento e acabar deteriorando a borracha. Então, o tempo de secagem nos secadores convencionais, a cortina de ar quente, pode ser de várias horas. Outra etapa é a embalagem da borracha sintética. A embalagem ela é importante pois ela resolve problemas provocados pela aderência à embalagem e pela contaminação resultante de proteção inadequada, pois a borracha ela pode escoar e também não reter a sua forma desejada. Para que isso não ocorra, é necessário que a embalagem que seja feita tenha essa proteção contra essa contaminação. Então, a maior parte da borracha é envolvida em folha de polietileno. Assim, na maioria das vezes, o fardo e sua embalagem podem ser lançados integralmente no moinho de borracha e no misturador interno, pois o polietileno funde a uma temperatura mais baixa que as temperaturas usuais no processamento da borracha. Temos a borracha CBR, que nada mais é do que copolímeros de butadieno e estireno, com mais de 50% de butadieno. Geralmente, a razão entre os monômeros é de 75 partes de butadieno para 25 partes em estireno, o que forma um copolímero elástico. E à medida que o teor de estireno vai subindo e se torna superior a 50%, o produto vai se tornando cada vez mais plástico e é usado nas tintas a látex. Esse produto, o SBR, ele é utilizado na fabricação principalmente de pneus e também de correias transportadoras e de transmissão de movimento, tubos e mangueiras, componentes para calçado, como solas, folhas, tapetes, pavimentos, artigos industriais diversos, na espuma, em adesivos, em cimentos, em artigos feitos à mergulhação e em muitos outros produtos semelhantes. Como vocês podem ver, aqui nós temos um fluxograma simplificado da produção da borracha SBR. Primeiramente vão ser produzidos o butadieno e o estireno. O butadieno vai ser obtido a partir do butano, onde ele vai passar por uma reação e uma série de operações para chegar ao butadieno. Assim também o estireno, ele vai ser produzido a partir do eteno, onde vai passar por uma reação de desidrogenação catalítica e algumas operações. E então, o butadieno e o estireno vão ser enviados para o tanque de monômeros, aonde eles vão participar então da produção do copolímero de butadieno e estireno. Aqui está então o fluxograma da produção da borracha CBR e do copolímero, para onde o butadieno e o estireno foram enviados, aqui o butadieno e aqui o estireno. Esse estireno ele vai ser misturado a algumas substâncias, como o sabão dresinate e o ativador, e vai ser enviado aqui para o homogeneizador, onde vai se encontrar com o butadieno, e vai ocorrer a homogeneização, e então serão enviados para os reatores, junto também com o catalisador e modificadores. Então, esses reatores são operados em séries. Nele vai ocorrer a polimerização por emulsão, que dura períodos que vão aproximadamente de 8 a 12 horas. E o calor dessa polimerização ela vai ser removida por serpentinas internas à amônia. A massa molecular desse copolímero ela é regulada mediante o uso de modificadores que foram enviados a esse reator, como o mercaptano terciário C12. Ele regula o crescimento da cadeia. A reação é, em geral, conduzida até 60% de conversão do monômero de borracha, pois após isso a velocidade de reação diminui e a qualidade começa a se deteriorar. Então, após o tempo de reação desejado, faz-se uma curta parada e os monômeros não reagidos, eles vêm para cá, né? Então, os monômeros não reagidos, eles vão ser retirados daqui por arraste de vapor.
Então, eles vêm aqui para esse filtro de látex e retornam para os tanques de estireno reciclado e a partir daqui para o receptor de butadieno reciclado, que vai para o tanque de butadieno reciclado. Então, o látex ele vai ser acumulado em tanques de reserva e vai ser homogeneizado até ter as especificações pertinentes ao tipo de borracha. Ele, então, vai ser coagulado pela adição de sal, de ácido sulfúrico e de alúmio ou substâncias semelhantes. Então, após a coagulação, ele vai ser lavado, vai ser extensamente lavado e vai ser enxugado antes da operação de secagem. Bom, o ocilátex ele também pode ser misturado com negro de fumo ou óleo antes dessa coagulação, pois se obtém uma mistura com mais homogeneidade. E a borracha impregnada com óleo não é só mais barata que a borracha pura, mas também tem melhores qualidades. Então, após isso, após todos esses processos, a gente vai ter a borracha SBR. Então, ela vai ser secada, pesada e colocada em fardos. Então, nesses próximos slides está a descrição do processo. Nesse aqui, algo que eu não tinha mencionado é que a borracha impregnada com óleo não é só mais barata que a borracha pura, mas também tem melhores qualidades. E a borracha natural e as várias borrachas de cis polibutadieno têm melhores propriedades térmicas e são usadas em pneumáticos de caminhão, em pneus de caminhão, né? E em outros artigos de grande espessura. Agora vamos falar sobre outros tipos de borracha. Primeiramente, vamos falar sobre as borrachas de butadieno e acrilonitrila, conhecida como borracha nitrílica. Elas são copolímeros de butadieno e da acrilonitrila que são feitos similarmente ao descrito pela borracha SBR, só que ela tem uma resistência incomum a óleos e outras substâncias e são amplamente produzidos como borrachas especiais. Também se fabricam tripolímeros de butadieno, acrilonitrila e estireno com uma excepcional resistência ao impacto e são conhecidos como polímeros ABS. As borrachas de butadieno acrilonitrila elas podem ser utilizadas como exemplo em luvas para proteção, como foi falado, né? Que ela tem uma resistência incomum a óleos e a outras substâncias, ela pode ser usada nesse aspecto. Também em lençóis de borrachas, que não tem uma função propriamente dita, mas ela pode ser utilizada como intermediário para outros fins. Temos também as borrachas de neopreno, elas são bastante versáteis e possuem várias aplicações por conta de suas propriedades. Inclusive, elas podem ser utilizadas em condições extremas de operações, nas quais o produto deve resistir a uma combinação de agentes deteriorantes, como o óleo e o calor, ou ações severas do intemperismo. Essas são uma das aplicações. Mas ela também pode ser usada em sapatos, em mochilas, assim como roupas de mergulho. Entendeu? Outro tipo de borracha são as borrachas de tiocol. Os tiocols eles são preparados a partir de uma polimerização por condensação de um polissulfeto alcalino com um dialogeneto orgânico conveniente. Temos como exemplo um dicloroetila com polissulfeto de sódio, formando tiocol e cloreto de sódio. Esses vários tipos de derivados de polissulfetos, eles conseguem formar borrachas especiais com propriedades um tanto diferentes.
especialmente para revestimento de tanques de petróleo, em massas de construção e de calafetagem, em cimentos e vedantes. Têm sido utilizadas como aglutinantes de combustível de foguete, em recobrimentos para ablação e em outros casos que requerem facilidade de aplicação e boa resistência ao intemperismo. Outro tipo de borracha é a borracha de silicone. As borrachas de silicone são polímeros mistos, orgânicos e inorgânicos, produzidos pela polimerização de várias silanas e siloxanas. Elas são bastante caras, porém apresentam uma excepcional resistência ao calor, o que torna-a útil para aplicação em temperaturas elevadas. Outras propriedades do silicone e seus derivados são solubilidade em solventes orgânicos, insolubilidade em água e álcools, estabilidade ao calor entre menos 62 graus Celsius e 204 graus Celsius, inércia química, atoxidez, inflamabilidade relativamente pequena, baixa viscosidade das soluções com elevado teor de resina, entre outras propriedades. Por conta dessas propriedades, os silicones eles são úteis em fluidos hidráulicos e para a transferência de calor, em lubrificantes e graxas, em compostos vedantes para aplicações elétricas, em resinas para laminação e em vernizes e esmaltes resistentes a alta temperatura, em borrachas de silicone, em repelentes à água, em ceras, polidores, etc. Muitas aplicações. Então, os silicones eles são feitos ou pela reação de Grignard ou mais economicamente pela alquilação com um haleto orgânico, usualmente o CH3Cl, ou o C6H5Cl ou uma mistura dos dois, de uma liga de silício e cobre. Aqui podemos observar esta reação do silício com o CH3Cl, formando esse composto de silicone, só que o comprimento da cadeia ele vai variar de acordo com a porcentagem desse composto aqui, que fornece os grupos terminais. Os polímeros menores são óleos e os maiores são sólidos. O silício e o cobre podem absorver qualquer excesso de cloro. Temos então a borracha butílica. Ela é um copolímero do isobutileno com cerca de 2% de isopreno. O isopreno ele atribui uma insaturação suficiente à molécula para que se possa vulcanizar a borracha. A polimerização é então efetuada em solução em temperaturas muito baixas, então seguida pela precipitação da borracha pela adição de água. A borracha se separa como grumos que podem ser filtrados e secos com equipamento convencional. Essa borracha butílica ela tem uma permeabilidade única ao ar e o seu maior emprego é em tubos internos e como revestimento de pneus sem câmara. A borracha butílica também é inerte à oxidação e é usada em vedação contra a chuva e outras situações análogas. E aqui nós temos uma imagem de fita da borracha butílica. Temos também a borracha de uretano. Os produtos de reação de excesso de isocianatos orgânicos e poliglicóis são produtos borrachosos, conhecidos como poliuretanos. Esses compostos são borrachas especiais de propriedades notáveis. Elas possuem elevada resistência à abrasão e também são úteis em temperaturas altas e em serviços com elevadas concentrações de solventes e de oxigênio e ozônio. Um emprego importante desse tipo de borracha está na produção de espuma flexível e fibras elásticas que se formam quando o diisocianato é misturado com poliéster contendo grupos hidroxilas e carboxila livres. Esses materiais têm emprego em estofados, travesseiros, isolamentos, amortecimento de vibrações e também outros setores que antes eram restritos à espuma de borracha. Nessa figura são algumas placas de poliuretano. Então, a resistência mecânica à tensão e à abrasão das poliuretanas é extraordinária em comparação com dos elastômeros e hidrocarbonetos.
Então, não só algumas mais rígidas, mas também as flexíveis têm encontrado dificuldades em certas aplicações em virtude da inflamabilidade. Temos a borracha Hypalon, que é formada na reação do cloro e cloreto de sulfonila sobre o polietileno. Então, uma solução de polietileno ela reage com o cloro e o dióxido de enxofre, transformando-se o polietileno termoplástico num elastômero vulcanizável. O Hypalon é muito resistente ao ataque do ozônio, ao intemperismo, ao calor e tem uma excelente resistência química. E uma das suas aplicações é na fabricação de botes infláveis. A borracha de isopreno ela tem propriedades essencialmente idênticas às da borracha natural e pode substituí-la em todos os seus usos, inclusive em pneumáticos, fabricação de pneus. O produto sintético ele tem a vantagem de ser mais limpo e de qualidade mais uniforme. E em virtude de o suprimento de butadieno ser mais abundante e mais barato que o de isopreno, o polibutadieno é comercializado a uma velocidade muito maior do que o polisopreno. O polibutadieno pode ser produzido em usinas de SPR, alterando apenas os catalisadores, como por exemplo aleto de titânio, mais uma aluminioalquila. Além disso, é difícil ser usado isoladamente, mas as misturas homogêneas de polibutadieno e SBR ou borracha natural têm excepcional resistência à abrasão, pouca tendência a aquecer-se com atrito e qualidades superiores de rebote. A estrutura cis é a mais desejável porque usualmente ela é elástica, enquanto a configuração trans é mais semelhante aos plásticos. Agora falaremos sobre os reagentes no processamento da borracha. Esses reagentes eles são de grande importância, pois eles modificam os elastômeros básicos e atribuem qualidades melhoradas aos artefatos acabados, como temos os agentes de vulcanização ou cura, aceleradores de vulcanização, ativadores dos aceleradores, retardadores. Tem os retardadores do envelhecimento ou antioxidantes, pigmentos, amolecedores e impregnadores, ceras, agentes de inchamento, plastificantes químicos e os peptizantes. Nesses reagentes, falamos quais são os aceleradores, mas para que servem esses aceleradores? Os aceleradores eles vão diminuir o tempo necessário para a vulcanização da borracha, de várias horas para alguns minutos. E além disso, a quantidade de enxofre necessária é menor e o produto obtido ainda é mais uniforme. Falei também quais são os retardadores do envelhecimento ou antioxidantes. Eles vão proteger os artefatos de borracha do ataque do oxigênio e do ozônio na atmosfera. Eles operam combinando-se com os radicais livres, interrompendo essas reações. Os antioxidantes comerciais são em geral do tipo amina ou do tipo fenol, e as aminas são agentes protetores fortes e são amplamente usadas em pneus e outros artefatos de coloração escura, nos quais o descoramento ou a formação de manchas não constitui um problema. Os peptizantes eles servem para reduzir a viscosidade da borracha, a fim de facilitar o processamento. Eles provocam uma ruptura da cadeia, com o consequente abaixamento da massa molecular. Então, eles são úteis para a recuperação da borracha vulcanizada e no amolecimento de borrachas cruas de elevada massa molecular. Também é possível adicionar às borrachas materiais de carga inerte, que eles vão ser importantes para endurecer ou diluir a mistura, como também pode exercer uma influência profunda na natureza físico-química denominada reforço. Argilas, carbonatos de cálcio, carvão moído, barita podem ser adicionados à borracha, usualmente com a diminuição das suas propriedades elásticas, mas com a redução de custos, juntamente com o aumento da dureza
e a manutenção na forma dos artefatos, atribuição de cor e outras características. Também temos o negro de fumo e a sílica, que aumentam de maneira inesperada a resistência, a resiliência, a resistência à abrasão e outras propriedades. Estes são conhecidos como agentes reforçadores. Falando um pouco sobre o processamento da borracha, nós temos a processabilidade, que é melhorada pelo uso de borracha recuperada, de cera, de óleos vegetais vulcanizados, entre outros, pelo ataque químico sobre a molécula ou pela ação do calor ou da mastigação. Temos a estrutura esponjosa, que é conseguida pela adição de bicarbonato de sódio, do carbonato de amônio, entre outros compostos. A borracha dura pode ser obtida também aumentando-se o teor de enxofre ou então usando-se grandes quantidades de carga. Bom, para a fabricação de artigos da borracha, ela, enquanto material plástico, pode ser estendida, aglutinada, calandrada, moldada, extrudada, encaldada, emassada ou enrolada em quase qualquer forma. Para processá-la, é necessário maquinaria pesada, como necessidade de controle e dissipação considerável da quantidade de calor durante a misturação, a mastigação, a moagem e a extrusão. Para o processamento da borracha, também temos o processo de calandragem ou revestimento, pois um dos primeiros empregos da borracha foi o revestimento de tecidos para impermeabilizá-los. Os compostos de borrachas são aplicados aos tecidos mediante calandragem, ou seja, impregnando-se o composto de borracha no tecido por meio da passagem em calandras de vários cilindros. E isso é uma calandra. Também tem o processo de moldagem, onde os compostos de borracha, na forma de uma massa plástica, podem ser moldados em quase qualquer forma, que fica mantida quando o composto é vulcanizado no molde. Como exemplo, nós temos a bola de tênis. Também tem a extrusão, onde são fabricados tiras vedantes, mangueiras, tubos internos, bandas de pneumáticos, gachetas, calhas e muitos outros artefatos de borrachas, que podem ser vulcanizados durante a operação ou posteriormente. O pneu do automóvel serve também de exemplo. Bom, composto de látex. Os látices concentrados eles possibilitam o uso da borracha como líquido que pode ser espalhado, pintado ou revestido a mergulhamento ou batido em espuma. A vulcanização pode ser conseguida mediante a suspensão dos ingredientes apropriados. O reforçamento, porém, não é tão eficiente. Temos também a borracha recuperada, pois a borracha usada é um ingrediente útil produzido a partir de artefatos de borrachas estragados. Os artefatos são finalmente moídos e separa-se a borracha, os tecidos, os metais, etc., mediante combinações de métodos químicos, mecânicos e de solubilização. A borracha recuperada é parcialmente despolimerizada e contém uma elevada porcentagem de negro de fumo ou outro pigmento, cinza e óleos solventes. Falando agora um pouco sobre os derivados da borracha. A borracha, especialmente a borracha natural, tem sido usada como matéria-prima em reações químicas para originar diversos derivados com outra natureza. Os halogenetos reagem com a borracha, sendo adicionadas as duplas ligações para formar borrachas cloradas ou bromadas ou iodadas, que são úteis como ingredientes de tintas e resistentes ao ataque químico. A ação do ácido clorídrico sobre uma solução de borracha em benzeno produz o cloreto de borracha, que é visivelmente diferente da borracha em muitos aspectos. É um plástico forte, transparente, formando películas que são usadas em embalagens. O cloreto de borracha é resistente ao ataque químico, forma excelentes películas finas, é incolor, inodoro e insípido. O uso deste dispendioso derivado da borracha está sendo limitado pelo emprego do PVC, do polietileno, do polipropileno e dos plásticos mais modernos. As misturas de borracha e resinas são amplamente usadas e a adição da borracha empresta-lhes a peculiares propriedades de resistência ao impacto, de elasticidade e de resiliência. Agora eu vou mostrar um pouco sobre a economia da borracha sintética no mundo.
Primeiro, começando com a produção. Esse gráfico aqui mostra a produção global de borracha natural e sintética entre os anos de 2000 e 2017. Esses valores aqui se encontram em milhões de toneladas e podemos observar nesse gráfico que há uma crescente de borracha sintética e natural de 2000 até 2017. Porém, vemos que sempre, desde 2000, a produção de borracha sintética é maior do que a borracha natural. Mesmo chegando em 2017, eles estarem próximos. Em seguida, temos o consumo global de borracha natural e sintética entre os anos de 2005 e 2018. Aqui está na mesma unidade e o consumo da borracha sintética desde 2005 é sempre maior do que a natural, certo? Aqui temos a fonte se vocês quiserem ter acesso a esse gráfico, certo? Aqui vemos a produção global de borracha sintética de 2014 e 2018 por região. Aqui está em 1000 toneladas, certo? Podemos verificar que o grupo de Ásia e Pacífico, que são os países da Ásia, junto com os países lá da região do Pacífico, elas em todos os anos foram maiores do que o EMEA, que são os países da Europa, Oriente Médio e África, e que também são maiores do que as Américas, certo? Principalmente esse aumento aqui, essa quantidade de produção de borracha sintética é devido aos países asiáticos que detêm essa hegemonia. Aqui é mais um gráfico comparativo entre a produção de borracha natural e borracha sintética. Em azul está a borracha natural e em laranja a borracha sintética. Observamos que em todos esses anos, de 2006 até 2016, temos uma sobreposição da borracha sintética à borracha natural, certo? Então, sobre o meio ambiente, quais são os impactos causados? O que se fazer com a borracha que é descartada? Dados do próprio Ministério da Agricultura corroboram com a preferência do uso do produto natural, da borracha natural, ao invés da borracha sintética, pois seriam necessários entre 108 e 175 gigajoules de energia para produzir 1 tonelada de borracha sintética, contra apenas 13 gigajoules para a mesma quantidade de borracha natural. O descarte de pneus no meio ambiente também é um grande problema ambiental, especialmente por conta do seu elevado tempo de deterioração, causando também poluição do solo e contaminação de áreas. Além disso, quando exposto à luz solar e às chuvas, os pneus começam a se desfazer, tanto em líquido como em gases, contaminando ecossistemas inteiros e a atmosfera. O pneu ainda é fonte para diversas doenças, como dengue, malária e febre amarela, que são algumas das enfermidades que advêm do descarte dos pneus de forma incorreta, pois eles acumulam água e sujeira, também contaminando o solo e podendo causar infecções nas pessoas e atingindo até os animais que se alimentam de recursos naturais contaminados pela eliminação de resíduos químicos que fazem parte da consistência dos pneus. Porém, a borracha pode ser reciclada e, inclusive, possui um grande mercado para essa borracha reciclada, podendo ser voltada para materiais de revestimentos em áreas de recreação, gramados em quintal, tornando-se tipo de revestimento mais econômico e duradouro, com cerca de 20 anos de vida. Mesmo a borracha já reciclada, é possível obter uma nova borracha. Aqui nós vemos que a borracha ela pode ser triturada para ser reutilizada em pisos de borracha, em solados de calçados. E essas são as nossas referências. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da nossa apresentação.
É isso, pessoal. Então, espero que tenha ajudado vocês a entendimento sobre a indústria da borracha. E as questões vão estar separadas no slide, no PowerPoint separado. Então, nós não vamos mostrar aqui agora, mas elas vão estar lá no PowerPoint. Obrigado. Tchau.